Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração? Feche os olhos, por favor. Pai, em Tua presença nós estamos e queremos ouvir a Tua voz, Pai. Por isso te pedimos, fala ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer nos direcionar, nos dirigir, e que possamos estar com os nossos ouvidos, Pai, não só os naturais, mas também os ouvidos espirituais abertos e afinados para ouvir a Tua voz e aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1, então a Bíblia diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Toda atenção no 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Amém? Aqui a Bíblia narra a respeito da pesca maravilhosa, né? É o momento que se dá ali a chamada de Pedro e de João, né? E de Tiago também. E é nesse momento aqui então que a Bíblia diz que Jesus ele chega. Esses pescadores é justamente Pedro e seus companheiros, barco que Jesus depois entra. Acho que você conhece a história, mas a gente não vai nem falar disso hoje. Mas Jesus ele chega ali, ele viu 2 barcos, os pescadores tendo descido dele, lavavam então as redes. Se a gente continuar a história, e como eu disse, eu acho que você conhece, a gente vai se deparar, né, com que mais tarde Jesus manda o Pedro voltar ao mar alto para pescar, e o Pedro diz: olha, a gente pescou a noite toda, não apanhou nada, né? Mas porque o Senhor manda, nós voltaremos, eu vou voltar lá. Ele volta, então pesca ali, uma pesca maravilhosa, né? Por isso que eu conheci essa passagem bíblica dessa forma. Então, mais tarde, a Bíblia mostra que eles haviam pescado a noite toda, não haviam pescado nada. Mas até esse momento eles estão ali, descendo do barco, e estão lavando as suas redes. Hoje eu quero focar justamente nessa questão de lavar as nossas redes, né? E isso é importantíssimo. Até o título da mensagem de hoje é justamente isso: lave as suas redes. Eu já vi algumas pessoas falando, pregando até dessa forma, dizendo assim: porque os companheiros ali, Pedro, os companheiros estavam lavando a rede porque tinham desistido de pescar. Bom, eu entendo às vezes o que a pessoa quer dizer com isso, mas na verdade Pedro e os companheiros dele não tinham desistido da pesca, eles tinham desistido de pescar aquele dia. Amém? Mas eles não haviam desistido da pesca. Você já imaginou, sabe, aquela panela bem velha que você tem em casa? Aí um belo dia você faz comida e vai tentar limpar, daqui a pouco você diz: quer saber, essa panela está muito velha, eu vou jogar ela fora. Você vai lavar ela, arear, deixar ela limpinha para jogar fora? Ninguém faz isso. Pega do jeito que está sujo, não é assim? E joga lá na lata de lixo, né? Porque ninguém lava ou limpa algo que vai jogar fora. Então Pedro desistiu de pescar aquele dia, mas Pedro, né, está lá lavando as redes, porque ele não desistiu de pescar, ele não desistiu da pescaria, porque aquilo era ofício então dele. E eu penso que nós precisamos olhar para isso e entender que nada está na Bíblia por acaso, à toa, mas entender que isso aqui está na Bíblia para ensinar uma grande lição para nós. Eu eu acho que a maioria de vocês sabe, eu gosto de pescar e tal, e meu avô ele pescava com rede no mar, mas eu era muito pequeno ainda, não lembro assim muito, tem algumas, né, lembranças assim, mas não muitas. Mas agora mais recente, quando eu pastoreava lá em Campinas, então eu fui várias vezes pescar com os irmãos da igreja, pescar até de rede mesmo, né? E depois que você faz a pescaria,
Então você sempre precisa lavar as redes. Por quê? Porque se você não lavar as redes, toda vez que você pesca, você não pega só peixe. Na verdade, tem dia que você não pega peixe nenhum, né? Mas uma coisa que você sempre pega é sujeira na rede. Você pode pegar, olha, hoje não peguei nenhum peixe, mas sujeira com certeza você vai pegar ali na rede, né? E então é necessário você limpar, lavar a rede, né? Então antes de ir embora ali da pescaria, né? Prendi o barco no carro e tal, então eu tinha que descer ali, ir lá na água e ficar lavando a rede para depois, né? Amarrar ali e guardar ela, porque precisa guardar limpa, porque se você guardar a rede suja, aquelas sujeirinhas, algazinhas que ficam, gravetinhos e assim por diante, ela vai enrolar na malha, e a partir do momento que começa a apodrecer aquela alga, ou aquela escama de peixe que ficou, alguma coisa assim, então ela começa também a apodrecer a malha, e aí a rede apodrece, não tem como usar. E eu penso que a mesma coisa é verdade na nossa vida no que diz respeito ao nosso coração. Nós sempre precisamos andar, viver com o nosso coração limpo, porque, meu irmão, a própria prática da pesca vai sujar a rede, e assim a nossa própria prática do viver, do dia a dia, também suja a rede, sim ou não? Acontecem coisas, acontecem ofensas, acontecem decepções, você acaba ouvindo coisas, vendo coisas, se deparando com certas coisas, que aquilo vai sujando, então, a nossa rede. Leia a rede agora, né, como o nosso coração. E assim como os pescadores que depois de toda a pesca, sei lá, lavar a rede, assim eu e você precisamos fazer. Sabe por quê? Porque naquela noite eles não pegaram nada, mas na manhã do dia seguinte não estava nos planos de Pedro, mas estavam nos planos de Jesus, que eles teriam uma pesca maravilhosa. Amém? E essa pesca maravilhosa, ela só foi possível porque as redes estavam limpas. Amém? Porque rede suja não pega peixe. Principalmente quando você arma uma rede, não tanto para jogar a tarrafa, mas principalmente quando você arma uma rede, o peixe precisa não perceber que a rede está ali. Então ele vai nadando sem perceber que a rede está ali, bate na rede e acaba se prendendo na rede. Agora, com a rede suja, imagine você, o peixe nadando na água, aí ele vê aquele paredão de sujeira. O peixe não é bobo, ele vai olhar ali e vai dizer: opa, tem alguma coisa errada ali, já sei por onde eu não vou. Ele desvia. Amém? Né? Então, rede suja não pega peixe. Então aquela pesca maravilhosa só foi possível porque as redes do Pedro estavam limpas. Meu irmão, e nós precisamos entender que certas pescas maravilhosas que Deus tem para nós e que muitas vezes não estão no nosso cronograma, amém? Nós não estamos esperando, ou outras vezes até estamos orando por elas, mas essas pescas maravilhosas, elas só serão possíveis se a nossa, olhe para mim, rede, amém? Se o nosso coração, ele estiver limpo. Sabe por quê? Porque nenhum milagre acontece do lado de fora se não acontecer primeiro do lado de dentro. Nenhum milagre vai acontecer na nossa vida se ele primeiro não acontecer dentro do nosso coração. Porque, meu irmão, o primeiro lugar que o milagre acontece é dentro de nós. É quando nós ouvimos uma palavra e nós
cremos naquela palavra. Então o milagre aconteceu aqui dentro do meu coração. Vamos supor, para ficar mais fácil de você entender, vou dar um exemplo. Eu estou orando pela conversão de um familiar meu. Se eu não consigo aqui dentro do meu coração crer que aquele familiar vai se converter, se o milagre não aconteceu aqui dentro primeiro, você está entendendo? Meu irmão, não vai acontecer do lado de fora. Não vai acontecer na vida daquela pessoa. Mas quando dentro do meu coração eu creio que o meu familiar vai se converter, vai ser transformado. Então, meu irmão, porque o milagre aconteceu aqui dentro do meu coração, aquele familiar já está convertido, então é quando Deus pode vir e fazer aquilo que começou lá dentro do meu coração acontecer. Você está entendendo? Se exteriorizar em forma do milagre. Meu irmão, se dentro do meu coração eu não consigo crer que eu estou curado, o meu corpo não vai estar curado. Está entendendo isso que eu estou falando? Então o primeiro milagre acontece aqui dentro, para depois o milagre acontecer do lado de fora. Então a nossa rede, ela precisa sempre estar limpa, porque rede suja não pega peixe. Você entende o que eu quero falar com isso? Eu vou trocar as palavras para quem sabe não abrir margem para erro. Meu irmão, coração sujo não vai ver milagre na sua vida. Na verdade, é mais sério até do que isso. Coração sujo não verá Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 8, que os limpos de coração, o que vai acontecer com eles? Verão a Deus. Vamos ver isso? Deixa eu colocar aqui. Mateus capítulo 5, versículo 8, diz: bem-aventurados, quem? Os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Se o meu coração não está limpo, o que vai acontecer? Eu não vou ver Deus. Meu irmão, e pensa numa vida terrível, é você viver uma vida sem ver Deus. Você não consegue ver Deus no seu casamento, você não consegue ver Deus no seu trabalho, você não consegue ver Deus na sua saúde, você não consegue ver Deus na sua vida financeira. A pessoa, ela vai vivendo uma vida, me perdoa a expressão, mas como um animal, só baseado ali nos seus instintos, no seu instinto de sobrevivência, mas ela não tem uma esperança, porque ela não consegue ver Deus. Um exemplo, ela olha para a sua vida financeira, a coisa está difícil, ela diz, está difícil, só vai piorar e não tem jeito e tal. Por quê? Porque ela não consegue ver Deus. Por não ver Deus, ela não consegue acreditar. Não, mas Deus vai me abençoar, Deus vai me abrir uma porta, Deus é o meu supridor. Você está entendendo? A pessoa, ela olha para a sua família, minha família é terrível, minha família é assim, meu familiar é desse jeito, não, ali não tem jeito, sempre foi assim e tal. É aquela vida sem esperança, porque a pessoa não consegue ver Deus. Não, minha família está passando por luta, mas Deus vai me dar a vitória, mas Deus vai mudar a situação. Você está entendendo? É como aconteceu com Jó. Olha, a vida dele estava lá, meu irmão, indo de mal a pior, estava doente, havia perdido tudo, mas ele consegue ver Deus na vida dele. Apesar de tudo aquilo, ele diz, eu sei que o meu Redentor, ele vive, em breve se levantará em meu favor. Essa é a diferença, meu irmão, daquela pessoa que está com o coração limpo e daquela pessoa que está com o coração sujo. Por isso que a Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, texto tão conhecido, que diz sobre tudo que se deve guardar, o quê? Guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então a Bíblia diz que acima de tudo nós temos que sempre guardar o nosso coração. Só que, como eu disse, o nosso coração se suja, assim como a rede se suja.
A gente não pode achar que a gente um dia aceitou Jesus como nosso Salvador, e Jesus entrou na nossa vida, Jesus limpou o nosso coração. Agora meu coração nunca mais vai se sujar. É a mesma coisa do pescador achar que porque ele lavou a rede uma vez, que a rede vai estar limpa para sempre. Não, meu irmão, você vai pescar, não é assim, você joga a rede lá, daqui a pouco você puxa, vem uma botina. Não é assim? E quantas vezes na vida também é assim, você sabe, de coração tenta ajudar alguém, e quando você puxa, vem o quê? Vem uma butinada de lá. É assim, não é? Né? E quantas vezes aquilo, poxa, ele nos ofende, aquilo suja o nosso coração, né? Aquilo nos entristece, por conta de algo que aconteceu, por conta de algo de alguém que falou, disso, daquilo. Então, meu irmão, a rede acaba se sujando. O segredo, eu penso que o maior segredo aqui, não é simplesmente a gente evitar, sabe, conseguir. Claro que a gente tem que procurar impedir que certas coisas entrem no nosso coração, obviamente. Mas eu penso que o grande segredo não é nem isso, mas sim nós estarmos constantemente diante de Jesus para lavar as nossas redes. Amém. Para tirar tudo aquilo que não presta, tirar toda a sujeira do nosso coração. E, meu irmão, não adianta, sujeira ela entra. É igual casa, você já viu? Né? Você limpou a casa, aí você diz, não, vou deixar até minha casa fechada, ninguém vai entrar aqui, né? Porque para não sujar minha casa. A casa fechada, trancada, sem ninguém dentro, suja? Suja. Verdade? Você vai lá, tá cheio de pó, tá cheio de sujeira. É assim, não é? Ela suja, né? Se tiver pessoas andando ali e tal, ainda muito mais rápido. Mas assim eu penso que é também o nosso coração, ele acaba se sujando. Então nós precisamos sempre estar diante de Deus, estar diante de Jesus, para lavar as nossas redes. Porque, repito, o que era necessário, que Jesus usou para o milagre acontecer, foi a rede de Pedro. Mas Jesus só pôde usar aquela rede porque ela estava limpa. Aí eu e você precisamos parar e pensar, será que Jesus pode usar a nossa rede hoje? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Se Jesus viesse hoje entrasse no nosso barco, e eu creio que Ele está no nosso barco, porque a Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E hoje não é exceção. Amém. Então eu creio que Ele está no nosso barco. Mas será que Jesus está podendo usar a nossa rede? Ou talvez a nossa rede está tão suja que a gente não está conseguindo ver Jesus, não está conseguindo ver Deus, não está conseguindo ver o milagre, só estamos tão presos ali nas coisas naturais que não conseguimos ver que existe um Deus, que esse Deus é um Deus presente, que esse Deus é um Deus pessoal, que esse Deus ele quer operar milagres e maravilhas na nossa vida, como Ele operava no passado, porque Ele não mudou. Amém? O Pedro dobrou o joelho e falou, Jesus, por favor, Jesus, manda uma pesca maravilhosa, porque essa noite eu não peguei nada. Pedro precisou fazer isso? Não, Jesus, pela sua graça, decidiu abençoar a vida do Pedro. O Pedro não pediu, o Pedro emprestou o barco, isso é verdade. O Pedro sentou naquele barco e ficou ouvindo Jesus pregar, isso é verdade. Mas o Pedro sequer precisou fazer um pedido para Jesus. Jesus, pela sua graça, virou para o Pedro, olha, vai lá no mar alto, lança a rede. E só aquele milagre só pôde acontecer porque a rede estava limpa. Como é que estão as nossas redes? Meu irmão, infelizmente a gente fala com muitas pessoas. Esses dias atrás eu até me deparei com uma situação assim. Olha só, eu conversava com uma da igreja, tá? Uma pessoa da igreja. Eu perguntava assim, vem cá, você não tem mágoa de ninguém, não? Você sabe que a mágoa ela atrapalha Deus de agir, Deus de operar e tal. Você não tem, a pessoa sim, até parou, pensou,
Não, pastor, não tem mágoa de ninguém. Eu falei, tem certeza? Não tem mágoa de ninguém. Meu irmão, não deu 20 segundos depois que a pessoa falou isso. Não deu 20 segundos. Continuar a conversa, dizendo, pastor, vai ter aquela pessoa lá. Sabe quando a pessoa até muda a voz para falar de alguém? Sabe ou não? Mas tem aquela pessoa lá, pastor, que isso, que aquilo e tal. Mas você pergunta, você tem mágoa? O que a pessoa diz? Não, pastor, que isso, mágoa? Não, pastor. E o fulano de tal? Aquele lá não presta, pastor. Então, rede suja, e rede suja não pega peixe. Rede suja não vê Deus. Amém? Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ir diante do Senhor para lavar as nossas redes de verdade. Em nome de Jesus Cristo. E que hoje a gente possa fazer isso. Às vezes a gente fica tentando, sabe, inventar um outro nome para as coisas. Às vezes a gente fica... Aí se diz assim, olha, você tem mágoa? Você diz, não tenho mágoa, eu tenho assim um ressentimento. O que é isso? É a mesma coisa, não é porque eu dei um nome mais bonitinho, verdade, não é? Que a coisa deixou de ser o que é. Não, isso é mágoa. Não, pastor, não é uma mágoa, assim, não é uma tristeza, não é uma mágoa, não é um ressentimento, eu tenho assim uma tristeza, é a mesma coisa, tá querendo mudar o nome, mas é o que é. E aí a gente precisa ir, Jesus, se é uma tristeza, então tira essa tristeza. Se é um ressentimentozinho, então tira esse ressentimentozinho. Se é uma mágoa, então tira essa mágoa, seja lá o que for. Mas Jesus, eu quero estar com o meu coração limpo, meu coração purificado na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Eu quero aproveitar hoje essa oportunidade para a gente fazer isso, para a gente orar nesse sentido. Então eu lhe convido a hoje se colocar diante de Deus. Jesus, hoje eu quero lavar minha rede, porque eu não quero viver uma vida sem ver o Senhor. Não, eu quero ver o Senhor na minha vida, eu quero ver o Senhor operando, eu quero ver o Senhor fazendo maravilhas em nome de Jesus. Porque a vida, meu irmão, sem ver Deus é uma vida muito triste. Se Deus não mudar daqui até domingo eu quero falar sobre exatamente isso. Uma vida sem Deus, como que isso é terrível. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Amém? Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vamos